Se você já está sofrendo impactos negativos nas suas campanhas de mensagem por WhatsApp com essa nova atualização, né, Andrômeda, ou se você tem receio que esses impactos negativos cheguem nas suas campanhas de mensagem por WhatsApp, e uma campanha que você tem ativa hoje simplesmente pare de funcionar, pare de entregar, nesse vídeo você vai ter acesso a todas as principais novas configurações, a todas as novas mudanças que você precisa implementar imediatamente nas suas campanhas de mensagem por WhatsApp. Bom, então vamos lá, Andrômeda, nova campanha de mensagem para o WhatsApp, tá? Nesse vídeo a gente vai percorrer desde o primeiro clique que você dá dentro do gerenciador de anúncios, que é na escolha do objetivo da campanha, até o último clique, que seria as partes de configurações de anúncios, tá? Vou te mostrar o melhor objetivo de campanha, as novas configurações a nível da campanha, todas as novas configurações, tá? Tanto as configurações importantes quanto as principais mudanças que houveram dentro dos conjuntos de anúncios e o principal, tá? E onde o impacto maior de fato aconteceu, que foi a nível de anúncio, beleza? Então bora lá. Melhor objetivo de campanha. O primeiro clique que a gente dá quando a gente vai criar uma campanha de mensagem para o WhatsApp é justamente a definição do objetivo da campanha, tá bom? Eu sempre recomendo que você teste entre os 3 caminhos possíveis que te levam para o WhatsApp. A gente tem um objetivo de tráfego, que leva para o WhatsApp. A gente tem um objetivo de engajamento, também leva para o WhatsApp. E a gente tem um objetivo de vendas, que leva para o WhatsApp também, tá bom? Dentro de cada objetivo de campanha, a gente tem perfis de públicos diferentes. Então, dentro do objetivo de tráfego, a gente tem um perfil específico de público aqui dentro. Do objetivo de engajamento, um perfil diferente, né? Um perfil único que está ali dentro. E dentro do objetivo de vendas, um terceiro perfil. Tá? Então, dentro de cada objetivo de campanha, nós temos perfis diferentes. Dependendo do produto, pode ser que o perfil de público que está em tráfego funcione melhor para você do que o engajamento e do que o de vendas. E assim sucessivamente, tá bom? Da mesma forma com o engajamento, da mesma forma com o de vendas. Então, eu sempre recomendo que você teste o objetivo de campanha para validar qual é o perfil que funciona melhor para consumir o seu produto. Se é o perfil do público que está em tráfego, que está em engajamento ou o que está em vendas. Beleza? Então, a nível de objetivo de campanha, tá? Para que você chegue no melhor objetivo para as suas campanhas, eu recomendo que você faça esse teste para validar o melhor perfil de público que consumiria o seu produto, tá bom? Ok, a título de didática, vamos avançar com o objetivo de engajamento aqui, continuar, tá bom? Campanha de engajamento manual, sempre, tá bom? Sempre, campanha de engajamento manual. Continua. Aqui dentro da campanha, no primeiro bloquinho, é o bloquinho do nome da campanha, eu recomendo que você use uma nomenclatura de forma organizada, tá? Uma informação que eu acho que é sempre útil que esteja na nomenclatura é a data, tá? O direcionamento, ou seja, para onde você está mandando esse público, se é para site, se é para mensagem no WhatsApp, se é para o perfil no Instagram, tá bom? E o objetivo da campanha, beleza? Eu acho que são essas 3 informações mínimas que tem que ter na nomenclatura da sua campanha. Data, direcionamento e objetivo da campanha que você está utilizando, tá bom? Aí, antes que eu esqueça, tá? Se você está nesse momento inicial de conseguir o seu primeiro cliente, está tendo dificuldade, né, nesse momento da prospecção, está travado ainda sem conseguir o seu primeiro cliente, eu vou deixar aqui abaixo na descrição, tá bom? Um treinamento completo e 100% gratuito, tá? É um treinamento mesmo, te ensinando absolutamente tudo que você precisa para fechar seu primeiro contrato em 7 dias, tá? E não só fechar o contrato, mas como entregar resultados para esse cliente também, beleza? Então, corre lá, clica, se inscreve enquanto esse conteúdo ainda é gratuito, fechou? Ok, a nível da campanha, qual é a principal mudança que houve nas configurações com a nova atualização Andrômeda, tá bom? Basicamente, foi a nível de orçamento. Os próprios artigos do Facebook aqui, ele recomenda, tá, que a consolidação do orçamento a nível da campanha, ele tende a funcionar melhor do que a nível de conjunto de anúncio. Só que isso é ainda mais válido, tá? Quando você tem mais de um conjunto de anúncio. Porque se você coloca o orçamento a nível da campanha, tendo um único conjunto de anúncio dentro dessa estrutura aqui, tanto faz você colocar o orçamento na campanha ou no conjunto, porque o orçamento vai ser direcionado para aquele conjunto ali, tá? Porque quando você coloca o orçamento a nível do conjunto, a inteligência ela é mais otimizada para o criativo. Agora, quando você coloca o orçamento a nível da campanha, esse orçamento ele é mais otimizado para público também. Então,
Se você tem uma campanha em um conjunto, vai ser tudo direcionado para esse conjunto e logo distribuído entre os criativos. Agora, se você tem uma campanha e 2 conjuntos, ok, agora nós já temos 2 fatias de públicos diferentes. Então, o orçamento a nível da campanha vai ponderar essas 2 fatias de público e, a partir de uma análise prévia, definir qual das 2 fatias tem maior chance de te entregar resultado. Então, por isso que o orçamento a nível da campanha ele é ainda mais relevante quando você tem mais de um conjunto de anúncio, porque ele vai fazer justamente essa leitura, né? Nessa análise prévia, identificar qual das 2 fatias tem o maior potencial de te entregar resultado e alocar o orçamento, a maior parte dele pelo menos, nessa fatia que ele identificar que tem mais oportunidade. Fechou? Então, é uma recomendação, por mais que você esteja testando variáveis, tá? É uma recomendação, tá, dos próprios artigos da Meta que você consolide o seu orçamento a nível da campanha. Agora, se tem só uma campanha em um conjunto, aí é quase que indiferente isso daqui, porque vai gastar tudo nessa fatia de público aqui, beleza? Então, a principal mudança a nível da campanha, de todas as configurações que são feitas na campanha, a principal mudança é basicamente essa, tá? Dê preferência para o orçamento a nível da campanha, beleza? Que é o famoso CBO. Ok, avançando para o conjunto de anúncio, eu recomendo que você coloque uma nomenclatura que deixe o seu conjunto de anúncio de uma forma organizada também, porque a nomenclatura está ali para facilitar a sua vida, para você bater o olho na campanha, no conjunto ou no anúncio e sem a necessidade de entrar dentro dele, saber o que está acontecendo ali. Então, de nomenclatura de conjunto de anúncio, tá? Eu geralmente gosto de usar também a data, porque pode ser que a gente crie outros conjuntos de anúncios dentro daquela mesma campanha em datas diferentes, então é bom que você saiba a data que cada um ali foi criado, o posicionamento que o anúncio vai ser veiculado, então Instagram, Stories, Reels, tá bom? Público, né, quem está vendo os anúncios, qual é a segmentação que está aplicada aqui, e a localização, ou seja, o raio geográfico, se é cidade, se é pino, né, a quilometragem desse pino. A próxima configuração que a gente faz aqui, voltando para o mapa mental rapidinho, as novas configurações de conjuntos de anúncios, tá? Eu dividi ela em 2 partes aqui. As configurações que são importantes que você faça, tá? E as principais mudanças. Eu vou percorrer primeiro pelas configurações importantes, que são a de conversão, meta de desempenho, programação e veiculação e geolocalização. E depois eu volto nessas principais mudanças porque eu quero detalhar um pouquinho mais, tá bom? Que são o novo público que você vai usar no seu conjunto de anúncios, qual é o novo público aberto que a gente deve usar, adaptado para essa atualização da Andrômeda, tá bom? Posicionamentos também foi extremamente afetado e principalmente regra de valor, tá bom? Então vamos lá, configurações importantes. Conversão. Aqui basicamente você vai definir o local da conversão. Na campanha de engajamento em específico, ela fica dessa forma aqui, como opção clicável para você selecionar, né, qual é o direcionamento. Se você vai mandar para o aplicativo de mensagem, se você quer que o engajamento aconteça no seu anúncio, se é ligação, se é site, ou se é direcionar para o seu perfil do Instagram ou Facebook. Nesse caso aqui, o que a gente quer é que as pessoas iniciem uma conversa lá no nosso WhatsApp. Então, local da conversão, destino de mensagens. Selecionar a sua página, tá? Com o WhatsApp Business vinculado. E aí você pode ter tanto o WhatsApp Business vinculado na sua página, quanto direto na sua BM, como uma conta de WhatsApp adicionada. Eu recomendo que você use pela página. Geralmente costuma dar menos erro dessa forma. Quando você coloca direto na BM, hoje bem menos, tá? Mas ainda acontecem mais erros, tá? Na hora de você configurar sua campanha, do que ele adicionado direto na sua página do Facebook, na sua página comercial, tá? Como que a gente quer aqui levar a pessoa direto para o WhatsApp, a gente não quer dar mais opções para essas pessoas entrarem em contato, a gente vai deixar só o WhatsApp selecionado. Não vai marcar Messenger, não vai marcar Instagram, só WhatsApp, bom? Então, essa é a primeira configuração importante que seja feita no seu conjunto de anúncio. A segunda, e talvez uma das mais relevantes dentre essas configurações importantes, é a meta de desempenho, tá bom? Porque em meta de desempenho aqui, ó, você vai dizer para o Facebook qual que é a prioridade maior da sua campanha, qual que é a meta principal dessa campanha. Se é maximizar o número de cliques no link ou maximizar o número de conversas. O Facebook, ele é bem óbvio, tá? Então, se você colocar aqui maximizar o número de cliques, ele vai mostrar para pessoas que têm esse padrão de comportamento, de clicar em anúncios e não necessariamente executar uma ação valiosa.
Agora, quando você seleciona maximizar o número de conversas, aqui ele vai mostrar o seu anúncio para pessoas que têm esse padrão de comportamento, de clicar no seu anúncio e de iniciar uma conversa. Então, a nossa meta para uma campanha de mensagem é sempre maximizar o número de conversas, tá bom? Meta de custo por resultado, não precisa se preocupar. Regras de valor. Daqui a pouquinho eu volto aqui e te detalho melhor essa nova configuração, que é uma das mais importantes, que se tornou uma das mais importantes com essa nova atualização, tá bom? Então, aqui a gente agora vai configurar o período de veiculação. Aqui a gente configuraria também o orçamento, mas como ele está a nível da campanha, que a gente basicamente vai configurar a data, tá? E o horário de início. Eu recomendo sempre que você veicule, né, quando você for configurar, criar suas campanhas, que você dê um prazo de pelo menos 12 horas a partir do momento que você está criando a sua campanha. Por que 12 horas? Porque você vai perceber que quando a gente chegar em anúncio aqui, a gente vai precisar desse prazo para o Facebook analisar todos os seus anúncios e no momento em que chegar na data e no horário definido, todos eles já tenham passado pelo período de análise. Porque se você simplesmente cria e já publica, o Facebook leva tempos diferentes para analisar cada anúncio, de acordo com o nível de complexidade daquele anúncio. Então, se é um vídeo de 2 minutos, naturalmente leva mais tempo para ele analisar aquilo. Agora, se é uma imagem estática, né, com pouco texto e uma imagem simples, rapidinho ele analisa e aprova aquela imagem. Então, a gente precisa que todos comecem a veiculação juntos, e não um é aprovado primeiro, já começa a gastar, e daqui 2, 3 horas o segundo é aprovado, para não ter essa diferença de início de veiculação. E isso, de certa forma, interfere na entrega e, consequentemente, no resultado. Então, eu sempre recomendo que você coloque aqui pelo menos 12 horas para frente, da hora que você está criando a sua campanha. Se essas 12 horas der na madrugada, tá? Aí você pode estender um pouquinho. Tá? Digamos que você contou aí e 12 horas daria lá 3 horas da manhã. Então, você pode estender e colocar para rodar 6, 7 horas da manhã, não tem problema. Então, digamos que esse seria o nosso caso, né? Daria de madrugada. Vamos colocar aqui para rodar e iniciar a veiculação às 7 horas da manhã, tá bom? Você não precisa definir uma data de término, porque você pode simplesmente pausar e ativar essa campanha a hora que você quiser, tá bom? Então, não é necessário definir uma data de término. Programação de orçamento, isso aqui você só mexe se você tem... se você precisa que o seu público chegue em dias e horários específicos no atendimento da sua empresa. Isso aqui pode ser assunto para um outro vídeo, tá? A alimentação, por exemplo, tem essa necessidade. Deixa aqui nos comentários se você quiser que eu aprofunde um pouco melhor sobre essa questão de programação, tá? Estrutura de campanha para negócios que precisam do público chegando em dias e horários específicos, tá bom? Então, a nível de controle de programação e veiculação, basicamente isso. Controle de público. Isso aqui eu vou deixar para falar um pouco mais para frente, porque eu quero detalhar um pouco melhor isso daqui, tá bom? Vamos avançar aqui para geolocalização. Em geolocalização, você vai definir basicamente onde o seu anúncio vai ser veiculado. E aqui você tem algumas opções. Quando a gente fala em negócio local, na grande maioria das vezes, ou é a cidade, tá? E aí aqui em cidade tem um hackzinho. Porque quando você seleciona a cidade, tá? Ele geralmente, já por padrão, coloca um raio de 40 quilômetros. Só que muitas vezes, nesse raio de 40 quilômetros aqui, por exemplo, vai pegar Hidrolândia, vai pegar Goianira, vai pegar um pedacinho de Anápolis. Se eu aproximar, vai pegar várias outras cidades. Trindade, Nerópolis, Abadia de Goiás, Bonfinópolis. E muitas vezes não faz sentido eu impactar essas outras cidades. Então, se você quer que o seu anúncio veicule só dentro da sua cidade, você vai clicar aqui nessa setinha preta e selecionar essa opção aqui de apenas a cidade atual. Beleza? Marcada apenas a cidade atual, ok. Agora vai rodar só dentro de Goiânia, tá bom? Essa seria a primeira segmentação. A segunda seria através de bairros, então eu poderia colocar aqui, ó, Setor Bueno, que é um bairro aqui da minha cidade, tá? Então eu consigo também selecionar por bairro. Da mesma forma que eu selecionei o Setor Bueno aqui, ó, poderia selecionar, por exemplo, Setor Sul, Setor Marista, Cidade Jardim, Setor Coimbra, Sudoeste, de acordo com o que fizer sentido. Você também consegue segmentar por bairros. Obviamente, não são todos os bairros de todas as cidades que estão disponíveis aqui. E você pode segmentar também, tá, de mais duas formas. Ou por pino, tá? Então, digamos que você queira rodar em uma região bem mais específica, tá? O seu negócio, digamos que fica aqui nessa esquina. Você quer rodar num quilômetro, né, numa distância num raio, né, de 1 quilômetro aqui ao redor da sua empresa. Então, você poderia colocar pino. E uma outra forma é rodar através de CEP também. Vamos colocar aqui 75, 140. Deixa eu ver se... Aqui, ó, Anápolis, uma cidade próxima aqui da minha. Então, pegaria a região específica desse CEP. Obviamente, quanto menor a sua segmentação, menor vai ser o público e mais limitado você vai deixar a Andrômeda para trabalhar. Então, hoje a recomendação principal é o quê? Dê liberdade para trabalhar. Então, coloca, obviamente, dentro, desde que faça sentido para você, o mais amplo possível, beleza? Então, geolocalização são basicamente essas as possibilidades que você tem, tá bom?
Público, tá? Eu vou detalhar um pouquinho mais. Por último, posicionamento. Ok, então a gente já falou sobre conversão, meta de desempenho, programação e veiculação, que é a data e horário de início, e geolocalização. Agora, quais são as principais mudanças que houveram a nível de conjunto de anúncios, tá bom? Novo público aberto, tá? Eu, inclusive, se você ver vídeos mais antigos meus, você vai ver que eu sempre falo para negócio local você desativar a opção de público advantage. Mas agora, com essa nova atualização, Andrômeda, você pode deixar, inclusive, ela recomenda que você faça isso, tá? Deixa tanto os posicionamentos, tá? Ou, perdão, tanto o público advantage quanto o posicionamento no advantage também. Então você precisa dar mais liberdade para ela encontrar quem são as pessoas que consumirem o seu produto e no posicionamento em que essa pessoa tende a consumir esse produto. Ou seja, os posicionamentos em que esse anúncio seu seria exibido com a maior probabilidade de te entregar o resultado da sua campanha. Então, se ela perceber que tem o João normalmente ele está mais no Reels. Então, para o João, ela vai mostrar o seu anúncio no Reels. Ah, tem a Maria, ela está mais no feed. Então, ele vai mostrar o seu anúncio no feed para Maria, porque é lá que eles tendem a entregar o resultado que ficou otimizado aqui para sua campanha. Então, público pode deixar de advantage, posicionamento também no automático. Obviamente, você sempre vai ficar atento, tá? Se vão vir pessoas de dentro da sua região mesmo ali, se começar a vir pessoas muito de fora e muito distante também de quem seria o seu público-alvo, tá? Aí a gente poderia considerar alterar isso daqui, mas ainda assim o peso maior está no anúncio, beleza? Então, a nível de público e posicionamento, são basicamente essas alterações mais importantes. E por último aqui, regra de valor, tá? Essa regra de valor é basicamente você determinar para o Facebook o quanto a mais você estaria disposto a pagar para um público mais qualificado. Se você clica aqui em criar um conjunto de regras, você vai marcar essa opção aqui. Eu entendo que meu custo total do resultado pode aumentar ao usar as regras de valor, criar um conjunto de regra. Você vai selecionar critérios aqui, ó. Por exemplo, se você percebe que o público predominante que consome o seu produto está dentro de uma faixa etária específica, você vai selecionar aqui idade e selecionar a faixa etária desse público. Então, se você percebe que quem compra o seu produto predominantemente é o público de 35 a 44 anos, você vai selecionar essa faixa etária e vai dizer aqui, ó, quanto a mais você estaria disposto a pagar para aparecer para esse público. Então, se você está anunciando com R$10 e o seu concorrente também está anunciando com R$10 e existe uma competição entre vocês dois para aparecer para uma pessoa com essa faixa etária, o Facebook ele vai aumentar o seu lance, nesse caso aqui, em 20% a mais para que você ganhe esse leilão e apareça para a pessoa naquele momento, porque segundo a regra que você criou aqui, essa faixa etária tende a ser o seu público predominante comprador, beleza? Então você pode fazer isso para várias configurações de gênero, plataforma de dispositivo, sistema operacional, localização, tá bom? Posicionamentos, e aí tanto as configurações aqui quanto ao tamanho do lance. Então você pode aumentar isso daqui em 50%, em 100%, por exemplo, e aí você pode criar até 10 regras, beleza? É só clicar aqui em avançar. Você vai dar um nome aqui, idade, tá? E criar, ok? Então, essas são as principais configurações, tá? E as mais relevantes a nível de conjunto de anúncio. Agora, anúncio é o que mudou completamente a ideia que a gente tinha, as estruturas que a gente testava, para que a gente, de fato, consiga ter resultados, tá bom? Então, como é que funciona hoje, tá? Esse aqui é um diagramazinho que o Facebook disponibiliza no site, onde ele fala um pouco mais sobre a Andrômeda. Então, digamos que você tenha colocado todos esses anúncios aqui dentro da sua campanha. O que ele vai fazer? Ele vai filtrar em um primeiro momento, tá? E dividir em grupos de anúncio. Então, digamos que os anúncios em azul são aqueles anúncios que têm uma característica mais parecida entre eles. Então, digamos que você tenha usado um vídeo e só mudado o texto ou a descrição, mas é o mesmo vídeo. Então, ele colocaria esses mesmos vídeos com alterações de texto e descrição dentro de um grupo específico de análise. O segundo anúncio são esses pretinhos aqui, digamos que é uma imagem que você só mudou a cor. Então ele identificaria que são as mesmas imagens com alterações pequenas de cor, colocaria ele em um segundo grupo, e esses azuis clarinhos aqui com os azul médio, digamos assim, ele colocaria em um terceiro grupo. Então digamos que seja um terceiro tipo de anúncio com variações pequenas. Então ele identifica essas pequenas variações, coloca tudo na mesma cesta e depois define quem é que vai aparecer e quem é que não vai. Então, quais são as novas configurações a nível de anúncio, tá bom? As principais mudanças que houveram. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, está em relação à quantidade, tá? Muito está sendo dito sobre essa quantidade, tá? Mas em fóruns americanos,
enfim, de pessoas que já estão vivenciando isso há mais tempo, porque essa é uma atualização relativamente antiga, de dezembro de 2024. Só que ela começou em pequena escala nos Estados Unidos, depois em grande escala nos Estados Unidos, e agora é que ela chegou aqui no Brasil. Também em pequena escala e agora em uma escala maior. Então, os americanos, eles já vivenciam isso na prática há muito mais tempo do que a gente. Então, em fóruns americanos, é dito que de 8 a 15 anúncios dentro de um conjunto, dentro do mesmo conjunto, tá? Eles perceberam uma entrega de resultado mais estável. Então, sem dúvida nenhuma, essa é a principal mudança, porque a gente acreditava muito, e muito se dizia, e funcionava, tá? Eu ensino isso, eu pratiquei isso até então, de você, dependendo do estágio que você tiver, né, seria uma estrutura de uma campanha, um conjunto e um anúncio. Então, hoje, independente do momento em que você está, seja em topo, meio ou fundo de funil, você precisa levar de 8 a 15 anúncios, segundo fóruns americanos, de pessoas que já vivenciam essa atualização, tá? De relatos de pessoas que já vivenciam essa atualização há muito tempo, e já testam isso há muito tempo. Então, eles dizem de 8 a 15. Então, vamos colocar aqui 15. Tá? Vamos colocar aqui 14 para que a gente tenha 15 anúncios dentro do mesmo conjunto. Tá bom? Então, agora, os anúncios todos vão ser colocados dentro do mesmo conjunto, independente da etapa do funil que você esteja, seja público frio, morno ou quente. E aí, além da quantidade, outra mudança extremamente assim controversa, né, que vai contra tudo aquilo que a gente sabia, praticava e tinha resultado, é colocar diferentes formatos dentro do mesmo conjunto de anúncio. Então agora, dentro de um mesmo conjunto, a Andrômeda, ela pede que você use imagens estáticas, carrossel e vídeos dentro do mesmo conjunto de anúncio. Então, qual que seria a ideia, tá bom? Além de você trabalhar com formatos diferentes, você vai também trabalhar com níveis de consciência diferentes. Um dos copywriters mais renomados da história, Eugene Schwartz, ele fala sobre os 5 níveis de consciência que todo ser humano em processo de compra percorre, tá? E é justamente alinhado com esses 5 níveis de consciência que a Andrômeda foi projetada. E eu ensino isso em mais detalhes, tá? Te detalho cada nível de consciência e a comunicação certa para você impactar as pessoas que estão em diferentes níveis de consciência, qual que é o tipo e o formato e a comunicação de criativo que funciona melhor para se conectar com as pessoas que estão em cada um desses 5 níveis de consciência dentro do meu treinamento lá da formação especialista em negócio local. Então, o que você vai fazer, né? Como é que seria isso aqui na prática? Então, você vai colocar aqui diferentes níveis de consciência para suas imagens. Então, imagem, consciência 01, nível de consciência 02. Imagem 03, nível de consciência 03. E aí, da mesma forma, com os seus vídeos, consciência 01, vídeo, consciência, nível de consciência 02. E da mesma forma com carrosséis e com todos os formatos que você vai utilizar aqui. Geralmente é isso, tá? Imagem, vídeo e carrossel. Tá bom? Então você vai trabalhar com diferentes níveis de consciência, tanto nas suas imagens, quanto nos vídeos, quanto nos seus carrosséis. Isso independente do nível de funil que você está. Seja aparecendo para público frio, falando com públicos personalizados, com pessoas que já te conhecem, ou gerando recorrência com a sua lista, beleza? E aí, o que era muito praticado antigamente também era o seguinte, o anúncio não está performando, eu vou pausar. Agora, qual que é a recomendação da Andrômeda? É você simplesmente substituir o vídeo. Então, se a imagem 01 aqui não está performando, você vai substituir a imagem desse anúncio aqui e vai publicar novamente. E vai manter essa retroalimentação acontecendo o tempo todo dentro da mesma campanha, dentro do mesmo conjunto. Para você fazer essa manutenção dentro de uma campanha, porque ele preza também por estruturas mais simples. Então, são basicamente essas as mudanças que aconteceram e as principais delas, sem dúvida nenhuma, é a nível de anúncio, porque vai contra tudo aquilo que a gente executava e tinha bons resultados executando, porque realmente funcionava. Eu vou deixar aqui do meu lado direito, tá bom? O último vídeo que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube. E aqui do meu lado esquerdo, tá? Uma playlist com estratégias práticas de campanhas de mensagem pro WhatsApp. Espero que esse conteúdo tenha verdadeiramente te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.